Começa na próxima quinta-feira. Etapa do portal. Vamos lá, vai boi. Aí que vem vai ser ele já autorizou. Vai descendo a equipe de Pernambuco. A bala vai na cauda do boi. Dupla que representa o Surubim. Vem a mim agora. Vai lá pra faixa. Vai dando descendo. Valeu, boi. Júnior Grampão. Vem Júnior Grampão. Vamos lá. Sangue na aberta ali já autorizou. Uma vez. Deixa aí. Vai lá. Pega pra correr. Vai lá. Vai boi. Vai descendo a equipe da Bahia. A bala vai na cauda do boi. Dupla que representa Lagoinhas. Vem Júnior Grampão chegando. Vem do. Aí Edson descendo. Leve na carga. Valeu, boi. Aí assim, botando o sangue na aberta ali, autorizou. A equipe do Parque Gabriel Mota vai, ele vai na cauda do boi, passa a volta, vem Carlos Celso, vem Carlinho Timóteo, vem Carlão e Carlinho, vai pra faixa, Júnior Grampão descendo. Valeu, boi. Vem Carlão que volta, sangue na aberta ali, autorizou. Vai Carlão e Carlinho, vai lá Carlinho, pega pra correr, vai, viu? Bora. Deixa aí, Bora. Ah, homem deixa passar, vamos lá, vai boi. Bora, deixa eu passar. Vai Carlão e Carlinho, trabalha, vai boi, dupla que representa a Fortaleza, vai o Ceará, vai ele. Vai descendo, aí vem o Willi, vem o Elton. Willi Gomes que vem o Elton, vai Carlão, desce ele, trabalha, vai na cauda do boi. Representa a Fortaleza, e desce ele, vai o Ceará, a equipe Mastruz com leite. Vai Carlão pra fora. Valeu, boi. Para e vem Orlando Júnior. Amador, prepara e fica atento, Amador. Prepara o Amador, vamos lá, tudo ok, vai boi. Aí vem o Willi que se apresenta, ele já autorizou. Vai descendo o boi partido, a bala vai na cauda do boi, passa a volta, vai ele, vem Daniel, vem Ricardo Palito. O Willi acredita, desce, vai leve na carga. Bora. Aí a tua veterinária que volta, ele já autorizou. Vai descendo a equipe da Bahia, a bala vai no boi, dupla que representa em dupla, a equipe do Parque do Torres, nosso Sarmento, é Verinaldo. Vai, tua veterinária, acredita, vai pra faixa, vai descer, leve na carga. Valeu, boi. Verinaldo que volta, ele já autorizou. Bala, oi. Bora. Bora, bola, deixa aí, pega pra correr, arruma lá, vem, vai lá, vai boi. Vai descendo a equipe de Serrinha, a bala vai boi, Edinaldo que vai descendo, aí vem a mim voltando, vem a mim. Edinaldo passa a volta, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi desequilibra. Valeu, boi. Orlando volta, vem ele, vamos lá, sangue na aberta, ele já autorizou, vai mim, vai Edinaldo, vai boi. A equipe de Serrinha descendo, a equipe da Bahia, a bala vai na cauda do boi, passa a volta, vem Orlando Júnior. Orlando que vem ele, vai pra faixa, é mim, vai leve na carga. Valeu, boi. Voltando Orlando que volta, se apresenta, ele já autorizou, bem partido, a bala vai boi, representando Brasília, vai ele. Grupo Pegada Forte Brasília DF, vamos lá ver, pega lá o Willi, deixa aí que pode. Vamos lá, vai boi. Volta aí, vem o Daniel voltando, vem o Ricardo Palita, vai Orlando Júnior. Já recebe a cauda do boi, passa a volta, Rochunó. Representa Brasília DF, acredita, vai no boi, vai descendo, desce, né, final deu. Bora. Né? Vai boi. Vai Daniel na cauda do boi, já passa a volta, a equipe do Hora JP, Bugi Rancho e São Sebastião Passeio Bahia. Vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi pesou e foi embora. Bora. Vamos lá, tudo ok, mano, boi? Irã que volta, Irã se apresenta, a equipe de Surubim voltando, aí volta Pernambuco, ele já autorizou. Aí é 01 que vai descendo, aí volta, vem o Eminho voltando, vai Irã. Aí ele vai o Velo Canga, trabalho perfeito, acredita, vai pra faixa, leve da carga. Bora. Olha a camisa carregada. Aí Eminho já vai na cauda do boi, já passa a volta, vai descendo a equipe de Serrinha Bahia, vai Eminho, volta, vem Edson Gomes. Eminho acredita, vai descendo, o boi pesou e foi embora. Bora. Compramos 600 lá, o cara falou que não foi não. Tem um cara que mexe mais lá, né? Aí vai o Edson, ele já autorizou. Vai descendo a equipe da Bahia, trabalha, vai boi, dupla que representa Lagoinha, volta Júnior Grampão, vem do. Aí Edson. Valeu, boi. João Filho também prepara quadro, daqui a pouquinho no Amador, vai boi. Aí Júnior Grampão se apresenta, ele já autorizou, vai descendo, boi, partiu, vai boi, vem Carlão e Carlinho, vai Júnior, vai do. Parque Gabriel Mota e Itabaianinha, vai no boi, vai Júnior Grampão descendo. Valeu, boi. Quatro se apresentaram, vamos lá, vai boi. Aí Carlão que volta, ele já autorizou. Vai descendo bem partido, a bala vai boi, dupla que representa a Fortaleza, equipe Mastruz com leite, vem o veterinário. Vai Carlão pra faixa, chama na canhota, o boi desequilíbrio cai. Valeu, boi. Da mama que Ferreira tá querendo. Já, tá, deu uma bela aqui já. Vai se deitar na estrada para não ir. Bora. Pega lá e vai, deixa aí, ó, boi lá, vai na coco. Pega lá e vai coco. Aí a tua veterinário que vai descendo, vem, vai coco, aí volta Verinaldo, vem a mim voltando, vai no boi, vai Tonho. Vai Tonho veterinário, acredita, vai Tonho descendo.
Zero. Vai, boi. Arinaldo que volta, ele já autorizou. Vai descendo bem partido, a bola vai na cauda do boi. Dupla que representa Serra em Bahia. Arinaldo passa a volta, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi desequilibra. Zero. Aí vem o Wesley, já autorizou bem partido, a bola vai no boi. Dupla que representa a Bahia, vai descendo, aí vem Grampão voltando, vem Du, vai antes. Equipe Caseiro Rancho, acredita, vai descendo, o boi pesou e vai embora. Zero. Ô menino que sabe começa aí, vamos embora. Vai Carlão na cauda do boi, já passa a volta, equipe de Fortaleza, da Ceará, vem Grampão, vem Du. Vai pra faixa, vai Carlosel, segura o Carlão, né? Zero. Aí a Júnior que volta se apresenta, ele já autorizou, vem agora para ser o grande campeão da categoria aspirante. Vem para ser o grande campeão do circuito, o senador Talencar, Valser Equipe, vai Grampão, acredita Júnior. Vai pra faixa para fazer, valeu, boi escapuliu. Zero. Zero Rancho que volta, sangue aberto, ele já autorizou. Vem Grampão voltando, voltador, vai antes, recebe a cauda do boi, já passa a volta. Acredita, desce ele, vai pra faixa antes, vai descendo, leve na carga. Zero. Aí a Grampão que volta, se apresenta, o boi partiu, vem, vem Du, pega lá e vai, a Rome vai boi, vem Carlão, vem Carlinho, vai boi, deixa aí Du. Vai boi lá, vai boi. Vai descendo a equipe do Parque Gabriel Mota, equipe de Itabaininha, Carlão que vem Carlinho, vai Júnior Grampão, acredita, desce, vai pra faixa, vai escapar, vê lá aí, ó. Zero. No Paco do Verde, em Santa Bárbara, vem aí dia 15 de setembro, na semana que vem, 4.000, primeiro colocado, mais vaga a definir. Em Santa Bárbara, Bahia. Vai no boi Carlão, passa a volta, Rocha Nova, vai pra faixa, boi Carlinho, a boi lá, Carlinho. Epa! Zero.